Muito obrigada. É realmente difícil, depois do Álvaro e do Bandeira, falar. É cada vez mais difícil, mas parece-me também que, ao mesmo tempo, há conexões óbvias entre as apresentações que foram feitas e o mapeamento que este projeto propõe. Eu queria começar por referir que o projeto se chama Devir Menor e foi desenvolvido por mim, como arquiteta e curadora, com a Susana Caló, que é uma investigadora em filosofia, que não está presente hoje porque está em Londres a defender uma parte do seu doutoramento, mas a presença da Susana neste projeto foi muito importante para desenvolvermos os conceitos com uma certa clareza e para que a parte da investigação mantivesse uma correção que vocês vão entender quando eu fizer a apresentação dos conceitos. Portanto, este projeto surgiu de uma intuição. Eu vou fazer uma apresentação mais de caso, talvez, do que as apresentações anteriores, mas surgiu de uma intuição que é... há uma série de práticas artísticas, práticas de arquitetura, práticas informais que geram espaço, mas que não são denominadas por arquitetura, que questionam a importância da autoria e a disseminam. Disseminam em rede, disseminam informalmente e, portanto, partimos desta intuição. Como é que hoje estes grupos informais se organizam, como é que trabalham e tentamos cozê-lo através de uma região bastante alargada e ambiciosa como ponto de partida, mas que se tornou interessante no desenvolvimento do trabalho, que foi a região da Iberoamérica. Portanto, em Guimarães podem ver a exposição e eu aproveito para apresentar algumas imagens do que podem lá ver, porque não tenho a certeza se amanhã terão tempo, mas no fundo, ao ser uma espécie de estudo de caso, a exposição é uma das plataformas em que o projeto se apresenta, porque temos uma exposição e um livro. O livro só será lançado no final do verão, porque também compila uma parte do programa paralelo da exposição e das reflexões teóricas que foram encomendadas para este projeto. E queria partir daqui, que é Devir Menor é um projeto de investigação que se materializa numa exposição e um livro, resultantes de uma investigação híbrida entre a arquitetura, a teoria crítica e a prática da materialidade. Aqui é importante pensar que a teoria crítica é do mundo da academia, é uma área bastante hermética, fechada sobre um grupo que partilha uma certa linguagem, mas permite-nos também olhar com uma certa distância para um conjunto de atividades que acontecem no terreno e que necessitam de ser lidas. E há aqui um autor que me interessa bastante, que se chama John Law, que desenvolve uma teoria de pesquisa, que é a teoria do After Method, que em português tanto se pode pensar que é o depois do método ou que é a tentativa de ir atrás de um método. E o John Law defende que todas as tentativas de mapear ou de organizar o que fazem é retirar complexidade e trazer uma clareza falsa à realidade como ela é. Então nós neste projeto tentamos manter essa complexidade e manter uma falta de coerência como um ponto de partida. Não pretendendo criar uma espécie de argumento claro sobre o que é a arquitetura colaborativa ou as práticas participativas ou sobre uma coesão que existe na América Latina ou na Iberoamérica, mas, pelo contrário, trabalhar o discurso da multiplicidade. E por isso, continuando ali, dizíamos que procurávamos diagramar projetos e processos de trabalho de arquitetos e coletivos situados neste contexto. Explorando o que se denomina por práticas espaciais críticas, que eu vou explicar um bocadinho mais à frente o que é que quer dizer, o projeto quer ir particularmente ao encontro de concepções de espaço e prática de arquitetura em que os fatores políticos, económicos, sociais e ecológicos interceptam a colaboração projetual e contribuem para um discurso de multiplicidade. Este slide segue o acordo ortográfico, porque já vem da ligação com o livro e o catálogo, e é uma das questões que nós temos neste projeto, que era se privilegiar o português, se privilegiar o espanhol, se privilegiar o acordo, e assumimos as várias línguas. Portanto, tem aqui o nome dos autores cujos trabalhos eu vou mostrando no PowerPoint. Ele está ilustrado com imagens do trabalho destes autores e da própria exposição. O que está em bold são os projetos que são mostrados. E eu queria referir que, tal como um mapa ou um postal não são o território, também um projeto cultural não se encerra numa inauguração, nem uma exposição é uma ilustração da investigação ou um livro é uma transposição dos conteúdos. Portanto, nós entendemos isto como uma espécie de plataforma e sem soar demasiado demagógico. Na realidade, acho que a semana passada tivemos essa experiência em Guimarães e correu bastante bem, porque trouxemos cerca de 30 convidados para o nosso projeto,
que fizeram conferências, participaram em workshops, as pessoas puderam se conhecer finalmente, depois de cruzar uma série de e-mails, que foram milhares ao longo de um período de 1 ano e meio, mais ou menos, de trabalho. E, portanto, a presença física foi também importante. E, neste caso, criar uma exposição e um livro como uma plataforma para que pessoas tenham a oportunidade de se encontrar e de desenvolver colaborações futuras, penso que resultou particularmente bem. Então, as 3 perguntas de fundo. O que é o menor? O que são práticas espaciais críticas e porquê na Iberoamérica? E esta imagem que aqui está é uma imagem que foi produzida em Guimarães a semana passada, num workshop de mapeamento coletivo e cartografias críticas, desenvolvida pelo coletivo que se chama Iconoclassistas, que desenvolvem ícones para dar visibilidade a problemáticas sociais, económicas e políticas na América Latina. Nós convidamos a vir a Portugal desenvolver 2 mapas. Um deles teve particular sucesso junto da imprensa, que foi sobre as redes de microindústrias e de colaborações entre as grandes indústrias e as fabriquetas de garagem na freguesia de Pevidém, pondo em contacto associações de industriais, a junta de freguesia, proprietários de fábricas, desempregados, trabalhadores e estudantes, que com estes ícones puderam mapear os problemas com os quais se deparam naquela região. E esta imagem que aqui está é de um outro mapeamento, que foi a relação entre Portugal e Espanha, que estavam do lado direito, e a América Latina, que estão do lado esquerdo, seguindo a lógica geográfica como nós estamos habituados a vê-la, ao longo de várias décadas. Portanto, migrações, trocas, fluxos, como é que ao longo do tempo isto foi ocorrendo. Foi um mapeamento muito subjetivo, isto não acontece com uma base científica de produzir um documento definitivo, mas pelo contrário, de registar e dar visibilidade a subjetividades que naturalmente resultam em mapas diversos conforme os participantes que acontecem em cada mapa. O mapa da freguesia de Pevidém provavelmente será repetido com outros grupos durante o verão e no outono, porque há muita gente interessada em utilizar esta metodologia. Então, o que é o menor? É neste, 5 minutos. É? Ups. O menor explora a relação entre o micro e o menor. O micro aponta-nos para a ideia de escala e aponta-nos para a autoria individual, para a criação de espaço pequeno ou para a criação de um pequeno episódio, um pouco como os japoneses do Ateliê Bauau fazem. Enquanto que o menor é um conceito que não tem escala. O menor é um conceito que nós exploramos apropriando de um texto teórico que o Gil Deleuze e o Félix Guattari escreveram a propósito da literatura menor do Kafka, em que o Gil Deleuze e o Félix Guattari identificam que o menor é uma modalidade de ação que utiliza as linguagens maiores, portanto, neste caso seria a arquitetura ou as artes plásticas, são autores que utilizam uma linguagem maior, trabalhando a partir de dentro de uma certa linguagem, enunciando uma vontade coletiva. E neste enunciar de uma vontade coletiva, propõe um gesto político. Não é político no sentido enunciativo de um slogan ou de uma como estas imagens que aqui temos atrás, não é? Que são muito mais icónicas. Não é político neste sentido, mas é político no sentido de criar espaço para práticas e vontades que de outro modo não teriam num espaço mais alternativo. Portanto, é operar a partir de um espaço dominante para criar espaço para práticas não dominantes, não hegemónicas. Naturalmente, também há uma linha qualquer um bocadinho feminista aqui por detrás. E esta imagem é do Urban Think Tank, que desenvolveu este projeto em Caracas, pensando num modo de crescimento informal, como acontece um pouco na América Latina. O cor-de-rosa era mesmo a sério. O que são práticas espaciais críticas? O conceito de práticas espaciais críticas está utilizado especialmente em redes de colaboração que acontecem no eixo anglo-saxónico e também entre Inglaterra e França. Há uma teórica importante neste pensamento, que é a Doina Petrescu, que tem um ateliê de arquitetura, embora ela não seja arquiteta, ela é filósofa, é uma das piadas que nós achamos, eu e a Susana Caló, porque é uma filósofa que se tornou arquiteta, e nós aqui estamos a tentar utilizar um pouco o mesmo tipo de pensamento para uma outra região. O ateliê da arquitetura Autogéré o que faz é propõe práticas colaborativas com bairros e zonas em Paris com os quais ela trabalha, e deste modo de trabalhar foi criando uma rede transeuropeia que opera deste modo, sejam associações, artistas, arquitetos, e portanto foi dando visibilidade a outras práticas, mapeando através das suas próprias metodologias e processos de trabalho este tipo de ações. Portanto, práticas espaciais críticas é uma tradução para português de Critical Spatial Practices, que por sua vez deriva do Lefebvre e da noção da produção de espaço,
que falava da social practice, portanto, a prática social enquanto geradora de espaço. E assim fica apontada a questão das práticas espaciais críticas. São criadoras de espaços, são potenciadoras de leituras críticas e são, simultaneamente, ou projetos analíticos, seja mapeamentos, publicações, levantamentos fotográficos, missões fotográficas, ou são práticas materiais, construídas, edifícios, pequenos espaços. E porquê na Iberoamérica? Esta eu penso que vais gostar, Álvaro. Esta penso que... É muito Álvaro Domingos, esta fotografia. É, mas isto é um projeto. Isto é um projeto em São Salvador de Jujuy, na Argentina, que é uma comunidade fechada, uma gated community, seguindo o modelo americano, mas é uma gated community de uma comunidade índia que se chama Tupac Amaru, que tem um pequeno projeto para autoconstrução de casas de muito pequena escala, casas em banda, e investiram todo o seu tempo, energia e recursos na construção de um espaço público que a nós nos parece tematizado, mas que foi a opção que eles tiveram para criar o seu próprio espaço. Portanto, são os mamutos da Idade do Gelo, é o tigre da seleção da Argentina, há uma série de pokémons e depois existe uma piscina brutal, uma piscina muito, muito, muito grande, mas muito, muito, muito grande, são várias piscinas olímpicas, uma piscina gigantesca, onde passam o verão. Portanto, toda esta comunidade se reúne em volta da piscina. Então, porquê a questão da América Latina, da Iberoamérica? Foi tentarmos perceber uma relação entre o pós-colonialismo ibérico, as questões das epistemologias do Sul, como enunciadas pelo Boaventura Sousa Santos, uma certa geopolítica do Atlântico e depois noções muito mais empíricas e imediatas, como a questão das duas línguas, a modalidade e o desenrasque, uma certa economia de escassez e um certo gosto de fazer com as próprias mãos. E agora eu vou ser muito rápida. Mesmo muito. Sim. Esta é a rede de colaboração que estabelecemos. A azul estão as colaborações teóricas que ligam o lado da Europa com a América Latina e a direito estão um grupo de consultores que colaboraram em rede para captar coletivos, porque um projeto deste tipo não é fácil de fazer se não for com os pés na terra. É preciso conhecer o terreno e saber quem é que está a trabalhar, que siga mais ou menos esta linha de conceito. E vou-vos apresentar 3 projetos que podem ver na exposição se lá forem. Os Lotes Vagos, da Luísa Marrigans, é um projeto artístico. É um projeto que segue uma metodologia, ela tem uma espécie de manual que propõe ideias de forma de ocupação de terrenos em zonas em que o espaço público não está desenvolvido. São gestos muito simples para ocupações efêmeras, que se assemelham muito ao que acontece no dia-a-dia. O Pedro Bandeira comentava que nas aldeias em Portugal isto também acontece, e é verdade. Mas, neste caso, o artista o que faz é disparar a ideia, é abrir o espaço para que os lotes vazios possam ser utilizados. Portanto, faz simplesmente de catalisador. A Luísa Marrigans dissemina as suas ideias em pequenas publicações. Acho que a questão da autopublicação é importante nesta questão da microescala ou da minoridade da autoria. São publicações que são low cost, são publicações que são disseminadas quase de troca direta, toma a minha, toma a tua, tu dás-me a minha, uma espécie de bibliotecas que são criadas desta forma, de trocas entre amigos. Estes podem ser vistos lá também. Este é um projeto que um conjunto de coletivos que se chamam Control Z, La Matraca Cultural e El Nodo desenvolveram no México, em El Saltillo, que consta da transformação de uma série de contentores para criar um espaço público num nó ferroviário que não tinha sala de espera. Do ponto de vista arquitetónico e formal, não é um projeto com muito rasgo, mas do ponto de vista da proposta de equipamento para uma pequena necessidade do momento, e isto é um projeto que é pensado, penso que vai durar 5 anos, resolve uma série de problemas. E é um projeto autoconstruído, portanto, os coletivos, usando tecnologias muito básicas, de ferro, solda e madeiras muito acessíveis, reuniram pessoas que colaboraram com eles na própria construção. E depois dando aqui um exemplo de um caso de um coletivo português, que é o MOVE, que respondeu a uma encomenda na Suíça para um festival anual que se repete todos os anos durante 10 anos. Propuseram um sistema de mesas que são organizáveis, de uma forma muito simples, baseadas na ideia de mesa de campismo, mas há a mesa cozinha, a mesa fogão, a mesa espaço de comer, e ao longo do tempo permite várias organizações espaciais, de dia e de noite. E, portanto, eu estou praticamente a terminar.
vou lançar o convite. Convido-vos a visitar a exposição, porque encontram muito mais casos. São cerca de 22 projetos que estão expostos. Uma colaboração que começou entre 6 coletivos e nesta ideia também de sugestão, sugestão, sugestão. Chegamos a 45 participantes e a exposição é muito mais completa do que a apresentação, naturalmente. Obrigado, Inês.